Professor e aluno, você ainda está aprendendo e ensinando ângulos notáveis decorando a música 1, 2, 3, 3, 2, 1? Por que não falar, explicar para o aluno antes de qualquer coisa ou colocar a tabela para o aluno decorar, para poder estudar questões envolvendo trigonometria? Por que não colocar a seguinte situação? Imagine que você é o dono de um shopping, está querendo construir, você precisa construir ali uma escada rolante que vai ligar o primeiro andar ao segundo andar. Essa escada rolante ela tem 100 metros de comprimento e eu preciso ter uma determinada inclinação, por exemplo, de 30 graus, de tal forma que ela não fique muito inclinada e também nem muito baixa com relação à altura devido ao primeiro andar e ao segundo andar. Então, se a gente vai construir uma escada rolante ali de tal forma que a inclinação dessa escada rolante de 100 metros ela é equivalente a 30 graus, significa que a altura, ou seja, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, deve ser exatamente o quê? A metade da nossa hipotenusa, que no caso representa a nossa escada rolante. Então, imagine, se aqui eu tenho 100 metros e a minha inclinação da escada rolante é equivalente a 30 graus, a altura necessariamente vai ter que ser igual ao quê? A metade da minha hipotenusa, a metade do tamanho da escada rolante. E sempre vai ser assim. Nesse caso, a gente sabe que seno e cosseno são as relações trigonométricas que trabalham o quê? A relação entre os catetos, o que que um cateto é, comparado com quem? Com a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. O seno relaciona exatamente o cateto oposto comparado com a hipotenusa. O cosseno, ele faz a relação do cateto adjacente com a hipotenusa, ou seja, o cateto oposto a 30 graus em qualquer triângulo retângulo sempre vai corresponder a metade da hipotenusa, por isso que o seno de 30 equivale a meio. Automaticamente, a gente também sabe que em um triângulo retângulo, os nossos ângulos, eles são complementares, ou seja, se um é 30 graus, o outro necessariamente tem que ser quanto? 60 graus. E a altura, né, associada aqui, ou seja, 50 metros, que é a metade da hipotenusa, corresponde, nesse caso, ao cateto adjacente de quem? De 60 graus. Ou seja, cosseno de 60 graus também equivale a quanto? A metade da hipotenusa. Comparando, fazendo a outra relação, o que a gente tem? Se a gente quiser saber a distância aqui do pé até a inclinação inicial, né, de onde vai começar lá no primeiro andar a nossa escada rolante, essa distância aqui, ela tem que ser um pouco maior do que 50. Por quê? Se fosse exatamente em 50 metros, a gente teria não uma inclinação de 30 graus, mas sim de 45 graus, porque a gente está trabalhando com triângulos isósceles. Então, ele é um pouquinho a mais, ou seja, é a metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, o cateto adjacente a 30 é 50 raiz quadrada de 3. Logo, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 dividido por quanto? Por 2. E automaticamente, se é cateto adjacente a 30, é também o cateto oposto a 60. Seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. E a tangente, Roberta? Gente, a tangente nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. Se você dividir metade vezes raiz de 3 sobre 2, esse resultado vai dar 1 dividido pela raiz quadrada de 3. Da mesma forma que raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, o resultado vai ser exatamente igual a quanto? Raiz quadrada de 3. Roberta, mas a tangente a gente decora lá que é raiz de 3 sobre 3. Sim, se você racionalizar 1 dividido pela raiz quadrada de 3, esse resultado é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 sobre 3. Mas cuidado, a tangente nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. E 45 graus, Roberta, para fechar aí os comentários com relação a essa tabela dos ângulos notáveis. 45 graus, pessoal, se a gente observar, o ângulo de 45 graus, se um é 45, o seu complementar também vai ser o quê? 45. Então, aqui a gente está trabalhando com triângulo retângulo isósceles, ou seja, os catetos têm exatamente a mesma medida. E a sua relação é que seno de 45 vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Automaticamente, o cosseno de 45 tem que ser exatamente o mesmo valor. E quando nós dividimos dois valores iguais, o resultado sempre vai ser quanto? 1. Faz ou não faz sentido você contextualizar, explicar ali para o aluno, construindo ali com ele e depois mostrar? Agora sim, você pode falar sobre a tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo 1 sobre 2, raiz e faz toda a musiquinha que é válida. Porém, quem decora, esquece. Quem compreende, quem entra dentro de um contexto, aprende e nunca mais esquece. Eu tenho certeza que meus alunos, quando eles têm essa aula assim direto, eles vão no shopping ou eles vão no aeroporto, toda vez que eles verem uma escada rolante, eles vão ver a inclinação, conseguem visualizar um triângulo retângulo e dependendo da inclinação, eles conseguem até falar qual que é a altura de um andar para outro. Agora é com você. Determine os valores desconhecidos em cada um desses exercícios.
Ficou com dúvida? Escaneie o QR Code e fale direto com a Personal Math Brasil.